Conferências URGS de hoje, apresentamos um painel cujo tema é o movimento estudantil da Universidade Brasileira, com 3 convidados que já foram lideranças estudantis. O objetivo é refletir sobre os avanços institucionais conquistados por estudantes. Eles debatem os caminhos possíveis para a universidade, tendo em vista a Conferência Regional de Ensino Superior de 2018. Então, o tema de hoje das nossas conferências é o movimento estudantil na Universidade Brasileira. Então, quem tem acompanhado as nossas conferências, né, sabe que elas são preparatórias para a CRES 2018, retomando, né, o movimento da Reforma de Córdoba, que foi liderado inicialmente pelos estudantes, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do movimento estudantil aqui na URGS, né? O movimento estudantil que no Brasil também teve um protagonismo grande na defesa da universidade pública e também em movimentos sociais, na democratização do país. Então, hoje, aqui para conversar conosco, nós temos, então, o Ramaís de Castro Silveira, que foi presidente do nosso DCE entre 2013 e 2004, bacharel em Direito pela URGS, mestre em Ciência Política também pela URGS e doutor em Direito Constitucional pela UNB. Hoje ele é professor de Direito do IFRS, lotado no campus Viamão. Temos também aqui o Glauco Araújo, que foi coordenador-geral do nosso DCE entre 2008 e 2010, é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela URGS, e hoje é professor de Ciências Sociais na Universidade de Passo Fundo e editor da UPF Editora. Atua em pesquisa sobre trabalho e desigualdades e gestão de pessoas e relações de trabalho. E, por fim, né, apresentar o nosso colega Edilson Nabarro, bacharel em Ciências Sociais pela URGS, com especialização em Sociologia Rural e mestrado profissional em Economia, aqui pela URGS, é servidor técnico administrativo aqui na URGS, foi secretário de assistência estudantil e atua no Departamento dos Programas de Acesso e Permanência da Coordenadoria de Ação Afirmativa. É um ativista do movimento negro há 44 anos, foi morador e uma das lideranças da Casa do Estudante entre 1981 e 1983. Então, a gente vai fazer um breve relato, né, um ponto de vista de cada um deles, começando, então, primeiro pelo Edilson, depois pelo Ramaís e terminamos com o Glauco. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Alex e a professora Sandra, que são os organizadores da conferência. A minha contribuição, eu acho que vai ser muito singela, diante dos relatos do Glauco e do Ramaís, que eles foram dirigentes de escola nos anos 2000 e nos anos 80. Eu iniciaria informando como eu estarei acompanhado de 2 lideranças do movimento estudantil da URGS, que atuaram em períodos distintos. Faço a minha primeira observação sobre a natureza do debate se pretende se fazer isso. Pois essas 3 gerações expressam em seus diferentes protagonismos uma das principais características do movimento estudantil no Brasil, que é o seu desenvolvimento cíclico. Foram as conjunturas políticas e os conflitos sociais que determinaram o vigor com que o movimento estudantil atuou em conjunto contra as forças políticas e sociais. Portanto, esses avanços e recuos quanto ao nível de mobilização do movimento estudantil organizado também ocorreram com todos os segmentos do movimento social. Sindicatos, movimento negro,
movimentos de mulheres, etc. O movimento estudantil nunca foi impulsionado por forças endógenas na sua estrutura organizacional. Sempre foi uma conjuntura. Foi uma conjuntura nacional, foi a gênese dos conflitos sociais, foi os atos institucionais que, na verdade, pautaram e impulsionaram o movimento estudantil. E é necessário registrar que a expansão do movimento estudantil está vinculado com a expansão do sistema de ensino superior e, notadamente, com a importância que as universidades públicas passaram a ter como arena crítica dos grandes temas nacionais e por onde a quase totalidade dos grandes líderes políticos de esquerda consolidaram sua formação ideológica. Foi grande a perseguição exercida pela ditadura e as lideranças estudantis vinculadas à UNE e outras organizações políticas, bem como aos professores das universidades. Foram aos estudantes vinculados a organizações políticas e professores o grande número de perseguidos que tiveram que se exilar por conta da perseguição que tiveram. E, a despeito disso, eu acho que é importante refletir sobre a simplificação de que as universidades sempre foram um reduto de conservadorismo, de elitização. E eu acho que todos os grandes pensadores de esquerda saíram dos bancos das universidades públicas. Então, se a universidade tem uma vocação acadêmica conservadora, não foi esse o resultado que teve do ponto de vista de ser a vanguarda, e ainda do ponto de vista da criação de novas ideias e de resistência. E eu vejo que, numa avaliação simplificada, e até por ignorar qual é que é a estrutura de classe que a universidade tem, né? Então, quer queira, quer não, e a universidade, seja do ponto de vista dos professores e dos estudantes, é uma comunidade de classe média e branca e, portanto, tem todas as vertentes ideológicas assim que o seu lugar de classe proporciona. Nessa linha bem simples de conjuntura, que é essa primeira etapa que eu quero falar, eu registro que o aumento progressivo dos estudantes das mais diversas origens sociais contribuiu para a consolidação de novas políticas e formas de organização do estudante no meio universitário. A capilaridade de instâncias representativas de estudante UNE, UES, DCS, diretório acadêmico, dentre outros, passaram a ter uma maior capacidade de mobilização. Desde a luta pelo petróleo nosso, passando pela luta contra a ditadura, direta já, impeachment de Collor, resistência ao golpe, sempre os movimentos estudantis esteve à frente de mobilizações populares. E o que vemos agora, e é esse uma segunda parte, para contrastar com que eu acho que o Glauco e o Ramaíz dizem, que novas configurações que o movimento tem hoje, por quê, e talvez se avançando mais, quais são os desafios
de futuro e para onde vai o movimento estudantil. Então, o que nós vemos hoje são novas configurações do movimento negro. Há quem diga que a partidarização do movimento negro, que é um dos componentes, aliás, do movimento estudantil, que é um dos componentes que passou a ter, principalmente dos anos 90 para cá, foi um dos pontos de declínio do movimento estudantil, que se amarrou por correntes externas que nem tinham uma conexão com uma pauta interna das universidades. Mas há quem diga também que foi um fator de avanço do movimento estudantil, porque havia um cenário de politização. O que a gente percebe, e na comparação da minha época, que a politização que nós tínhamos lá nos anos 70 e 80, no contexto da luta contra o governo militar, era um pouco distinta da que é hoje, né? E eu diria que, na minha época, nós conseguimos estar lendo, está combinando mais estudar e militar. Na época do governo militar, nós não tínhamos muito tempo para embates institucionais internos, que nunca havia uma possibilidade de correlação de forças com o mundo interno. Isso aí são pautas novas. O movimento estudantil se recriou em cima do que eu chamo de pautas domésticas, e com que eu faria uma dissensão entre a politização e o ativismo político. De algumas formas de ativismo político atual do movimento negro ou de setores do movimento estudantil poderão ser confundidas com politização, mas nem sempre são. O ativismo, ele não, numa perspectiva de que o homem é um ser político e, portanto, tem uma racionalidade em alguns fins, parece que não está presente em alguns embates que a gente viu contemporaneamente no movimento estudantil da URGS, que talvez seja a realidade de outras universidades, que a pauta interna foi o exercício de sobrevivência do discurso do movimento negro, mas cuja fragmentação de estratégias, por conta até da partidarização ou de disputas ideológicas no seu âmbito, não definiram uma unidade estratégica. Eu, como gestor de 2008 a 2012 da Secretaria de Assuntos Estudantis e agora na coordenação de ação afirmativa, e eu percebi que teve um período não muito longo que houve uma combinação entre na URGS, entre o movimento estudantil e o movimento sindical, cujo exercício mais frequente era fazer a oposição e a administração, mesmo que os temas em alguma situação foram convergentes, mas havia uma dicotomia, havia um permanente tensionamento cuja natureza política das diferença não se compreendia. Na minha gestão na SAI, que era por competência do secretário da SAI ter a interlocução com o movimento estudantil do ponto de vista do DCE, e eu presenciei ambiguidades assim bem significativas, né? E eu, vindo da luta pelas cotas, me deparei em 2009 com a vitória do MEL no DCE e recebi republicanamente todos aqueles que picharam o RU de que o lugar de negro
ia na cozinha. E os setores de esquerda do movimento estudantil me acusavam de ter capitulado diante das forças de direita, porque eu, na condição de gestora, o recebia com dignidade, e também era aceito com dignidade, porque a direita, na vida institucional, via de regra, são muito sorrateiros, mas gentis, né? E quando havia o ascenso do movimento de esquerda, a UMEL me acusava de capitular diante do PSOL e do PSTU, que não era papel de um agente público estar fazendo isso. Então, são observações que eu faço sobre as configurações novas que o movimento estudantil teve na URSS. Tem um fato novo que eu também gostaria de registrar, e é um fato muito recente, eu acho, dos últimos 5 anos, é o protagonismo dos estudantes negros, que eu não poderia também estar afirmando que há em curso o movimento estudantil negro. Mas há uma crescente especificidade de entraves ou de embates dos coletivos negros, que configura um arranjo diferente e dissociados, digamos assim, da hegemonia do DCE ou dos movimentos de classe média branco. E eu percebo que, hegemonicamente, as lideranças dos coletivos negros são apartidários, com exceções aqui e ali, né? Então, eu acho que o que se avizinha para o futuro do movimento estudantil, eu volto a dizer que está associado à da conjuntura externa, né? Porque, do ponto de vista da conjuntura interna, e essa foi a pauta, seja o segmento de direita, como o segmento de esquerda, vinculado com o movimento estudantil, e na interface com a institucionalidade, tinha uma pauta sobre a questão da democratização interna, na casa do estudante, sobre a questão da autogestão, da melhoria dos benefícios estudantis, da questão da segurança no entorno do campus, da modalidade de eleição para o DCE, todas pautas teoricamente domésticas, mas que não conversavam com as grandes pautas mais estratégicas. Então, eu não sei como que o movimento negro vai combinar aquilo que os estudantes fizeram lá em 68, fizeram em 73, fizeram contra o golpe de fazer algumas combinações estratégicas. E, por último, só do ponto de vista de histórias, que foi relatado aí que eu morei lá na CEL de 1981 a 1983. Qual era o perfil que a casa do estudante tinha? Era uma casa de estudantes pobres, como eu, que vieram do interior, né? E eu fui para lá em 1981, porque em 1980 já foi permitido o ingresso de mulheres, né? Que teve a infusão de mulheres em 1980. Então, quando eu fui em 81, já poderia recepcionar as minhas amigas, os parentes, a minha mãe e a minha avó, que, na verdade, em 1980, foi o acesso de mulheres. Elas começaram a ter direito à vaga na moradia estudantil em 1983, eu acho. E o significado que a moradia estudantil tinha para nós, para os estudantes, não foi, eu acho, uma conquista do movimento estudantil,
e sim da reestruturação e expansão das universidades. Eu não ponho na conta do movimento estudantil toda essa estrutura que tínhamos naquela época para a permanência dos alunos, que eram os dois instrumentos, os insumos de permanência mais nobres, que eu acho que são, até hoje, casa e comida. E nós tínhamos o RU aberto sábado e domingo. Então, o exercício nosso era lutar contra o governo e estudar. E com alimentação de segunda a sábado. Então, foi uma experiência significativa que me trouxe as possibilidades, os pré-requisitos para a função que a universidade tem, que a universidade pública tem, é de mobilidade social por andar de baixo. E o significado desse meu encontro com a URGS de 42 anos, aí eu digo, sou visceralmente URGS, e quase que geneticamente URGS, simbolicamente, porque o meu filho mais velho, que mora na Suíça, foi concebido na casa do estudante. Aí eu não tenho nem problema de confessar essa particularidade para dar uma ênfase do que era, do que representava para nós a casa, né, que era a casa do DCE, por onde passavam todas as articulações das várias instâncias do movimento estudantil, era na casa, e os diretórios, em parte, o DAIU, que era o diretório acadêmico dos Institutos Unificados, que quando eu entrei em 76 era aqui ainda, e já em 78 foi para o Campus do Vale por várias razões. É óbvio que o governo queria estar retirando do centro a efervescência do curso de Ciências Sociais e de Filosofia. E nós fomos para lá, nem Rio tinha. Né? Então, só depois de 1 ano e meio, que eu acho que foi a URU para lá. E a casa do estudante, como você sabe, talvez por essa especificidade que ela tinha de concentrar e a possibilidade de estudo e a possibilidade de fazer política. Então, nós parece que, mesmo no contexto do governo militar, as pré-condições de politização nossa parece que eram melhores do que se apresentam hoje, que as vulnerabilidades hoje são, talvez, num certo sentido, muito mais árduas e complexas nesse campo. O que poderia estar se comparando hoje? O movimento de hoje é melhor ou é pior do que o movimento dos anos 70 e 80? Fica difícil numa análise primária se afirmar isso. Diferentes eram. Né? Então, a minha expectativa é que o movimento estudantil tenha esse vigor que sempre teve, mas que ele se redefina em relação a algumas estratégias, me parece, que foram perdidas, e uma delas é uma unidade em relação a prioridades. Só para terminar, eu acho que já deu uns 20 minutos, só fazer um registro sobre essas ambiguidades não compreendidas ainda. Em 2016, nós tivemos uma série de ocupações em faculdades, em prédios, que teve como consequência o retardo do término de aula e o retardo do início de aula. Uma das pautas que eu pude entender era a questão da PEC, que cortava gastos, e todo um cenário do golpe, reforma trabalhista e tal. Bom, mas essa pauta era uma pauta que tinha, digamos assim, aliança institucional, né? O Conselho Universitário se manifestou
em contrariedade a todas essas perdas. Bom, e aí, onde é que entrou a racionalidade política? Que tu se desata do adversário e tu faz uma ação contra os aliados. Então, esse tipo de racionalidade perdida, que eu acho que tem que ser levada em conta pela dificuldade, às vezes, que as lideranças do movimento estudantil têm de estar separando a questão interna e doméstica e a oposição natural às administrações com o papel republicano que as universidades têm. No contexto atual, o único setor republicano que está crescendo é as universidades. O judiciário, vocês sabem em que crise está. O legislativo, você sabe em que crise está. Então, eu acho que defender as universidades públicas não é fazer nem contrato de adesão às administrações, ao reitor de plantão, mas é estar compreendendo de que se as universidades públicas não forem defendidas por dentro, no mínimo não podem ser atacadas por dentro. Então, é um relato que talvez não tenha aliança de alguns aqui, né, mas eu tenho que estar informando isso, porque eu acho que as perspectivas para o futuro não são boas, e se a gente não ter uma unidade estratégica em relação a grandes fins, eu acho que a política vai perder para o ativismo, né? E o ativismo não é a essência da política. Obrigado. Obrigada, Edilson. Tenho certeza que tu teria uma noite inteira para ficar aqui falando, né? Mas para dar espaço para todos os outros, vou passar então para o Ramaís. Tá? Ramaís então tem 20 minutos. O Edilson, eu confesso que quando começou a falar do acesso das mulheres na casa estudante, falou da mãe e da avó, eu achei esquisito. Só depois que eu entendi, né? Mas boa noite, professora Suzy, Glauco, né, o Edilson. Queria agradecer aqui ao professor Alex, querido professor Alex, pelo convite, e as demais pessoas queridas que eu conheço e as que eu ainda não conheço que se fazem presentes aqui agora. A professora Sandra, não poderia deixar de mencionar, a professora Maria Beatriz Lúcia também, que está aqui nos prestigiando. Certamente o convite que foi estendido a mim é muito mais em virtude de vivência do que propriamente de estudo acadêmico sobre esse tema aqui, que me é, certamente, por uma questão de história pessoal mesmo, tão caro, que é o movimento estudantil, e o papel que ele teve e pode ter ainda na universidade brasileira, e me parece também que como pano de fundo aqui nós temos Córdoba, né, também na universidade latino-americana, que há 100 anos atrás começou de alguma maneira a se diferenciar das suas origens europeias, ainda que mesmo no século XXI, nós continuemos a olhar para a Europa para tentar achar soluções, e talvez não fosse para a Europa que a gente devesse olhar, né? Tendo esse pano de fundo de Córdoba, eu fui reestudar, depois de mais de 15 anos, eu saí daqui da universidade em 2005, enfim, entrei no movimento estudantil em 2001, e foi em idos de 2001 que eu comecei a querer fazer esses estudos sobre o que era, o que foi Córdoba, o que foi o acordo MEC-USAID lá da ditadura, enfim, o que tinha sido a reforma universitária em diversos países, e retomar Córdoba é interessante, porque a gente olha as pautas, eu trouxe algumas aqui para mencionar, as pautas que os estudantes tinham lá, e que acabaram vitoriosas por uma injunção, por um contexto muito peculiar de alinhamento que houve entre a pauta de estudantes que encontraram um governo federal na Argentina que tinha certa sinergia com aquelas pautas, né? Então, isso que o Edilson falou antes aqui, de identificar parceiros, identificar adversários, é relevante e foi relevante na época, né? O governo do Irigoyen, que era o presidente da Argentina, o primeiro presidente radical, conseguiu identificar ali parceiros, né, de luta pela mudança da universidade e toda a mudança que essa mudança gera na sociedade. Pautas que eles tinham: olha que interessante, autonomia universitária, política e administrativa,
gestão compartilhada com os estudantes, eleição de dirigentes por alunos, professores e egressos. Não se falava ainda em técnicos na época, né? Mas por egressos. Nem mesmo hoje nós fazemos isso. Eleger dirigentes também por egressos. Ou pela sociedade, quem sabe. A extensão universitária como pauta necessária. A liberdade de cátedra. Concursos para alocação dos cargos docentes que garantissem liberdade de acesso ao magistério, a não só apenas aqueles que tivessem a mesma visão dos que lá estavam já. Cargos docentes com prazo, renovável somente com ateste de competência. Isso nem se ouve falar, hoje em dia, como um debate. Aliás, se ouve falar sim, né, nas universidades privadas, onde eu também já dei aula, e que a cada 6 meses tu tem que ter uma renovação, mas não é necessariamente de competência, e sim de alinhamento com o gestor da ocasião. Agora não se fala no âmbito da universidade de rever ou continuar revendo a importante competência que certamente a maioria dos docentes permanece tendo, mas nem todos. Livre acesso aos cursos, inclusive para as pessoas que não tivessem vínculo, para as pessoas da sociedade que quisessem por alguma razão assistir a um determinado curso. Publicidade dos atos, todos. Gratuidade do ensino, e essa os alunos de Córdoba ainda não viram, né? Talvez os seus netos tenham visto, porque só veio depois com o Perón em 47. Mas veio, e não só na Argentina, né? Assistência social aos estudantes, o que hoje nós chamaríamos de assistência estudantil, né? Assunção pela universidade de responsabilidades políticas no âmbito da nação e na defesa da democracia. Esses todos foram excertos que eu busquei, seja de estudos ou mesmo do manifesto que foi publicado pelos estudantes à época e que acabou conduzindo a reforma de Córdoba. Eu trouxe essas pautas para tentar reverberar o que são essas pautas, e algumas delas são ainda pautas hoje, entre nós. Foram, para a minha geração, no movimento estudantil, no início dos anos 2000, e são certamente até hoje, né? Agora, em que contexto nós estamos discutindo, ou rediscutindo essas pautas? Nós estamos discutindo num contexto em que houve grandes avanços na educação superior em toda a América Latina. E, claro, teria que mencionar aqui necessariamente o que houve no Brasil dos anos 2000, com os governos Lula e Dilma. Eu acho que para aqueles que estão aqui presentes, certamente quase a totalidade, pessoas que vivem a universidade, que conhecem, se não conhecem pessoalmente, conhecem de ouvir falar o que foi a mudança da universidade do início dos anos 2000, no final do governo Fernando Henrique, para o final do governo da Dilma, quando sofremos o golpe. A mudança é radical, é abissal, né? Eu, quando entrei na universidade em 2001, ainda sob o manto do Paulo Renato de Souza, tinha mais da metade dos meus professores, professores substitutos, e olhe lá, dando graças a Deus se tivesse. Depois nós chegamos ao final de 2010, 2011, com a garantia de que se um professor se aposentasse, haveria uma reposição imediata. É o extremo oposto do que se vivia no início dos anos 2000. Então, houve avanços enormes no Brasil, não só em termos de número de instituições, de interiorização, mas também de qualificação, né? Só quem viveu a universidade nesses 2 períodos talvez consiga ter a exata dimensão disso. E agora o declínio, né, do qual vou falar rapidamente depois. Mas não foi só aqui. No Uruguai, o Mujica, com todas as peculiaridades políticas do nosso pequeno co-irmão Uruguai aqui, conseguiu fundar uma universidade tecnológica no interior do país. Na Argentina, os Kirchner conseguiram fundar 9 novas universidades públicas federais. Tinham 38, foram para 47, e todas elas em periferias pobres do país. Agora, o exemplo que me é mais caro aqui, já que nós estamos falando de movimento estudantil, é o do Chile, quando houve todas aquelas greves estudantis em 2006, e graças a elas, aí sim, tem uma linearidade muito direta entre mobilização estudantil e consequências, talvez não tão direta do ponto de vista do tempo, mas certamente direta no ponto de vista das consequências. Foi certamente, sim, graças a essas mobilizações de 2006, que a Bachelet teve força, já no seu segundo governo, no ocaso do seu segundo governo, agora em janeiro de 2018, de aprovar um novo sistema de financiamento da educação superior chilena, que voltou a ser, como era antes do Pinochet, pública e gratuita, né? E que vai certamente revolucionar aquele país, o nosso co-irmão Chile aqui na América Latina. Então, ou seja, nem todas essas mudanças pelas quais passaram esses países, poderia até citar outros aqui, foram diretamente vinculadas à mobilização dos estudantes, mas certamente em todos esses casos houve estudantes mobilizados, né? Alguns logo antes, alguns logo depois. Então esse é o nosso pano de fundo mais recente aqui na América Latina. E no Brasil,
O Brasil de hoje não é o Brasil que eu acabei de relatar antes aqui no que diz respeito à educação superior. O Brasil de hoje é um ministro da educação, ministro golpista da educação, que acha que pode abrir uma investigação contra um curso dado em pós-graduação sobre o golpe que ele ajudou a perpetrar como deputado, né? Ele acha que pode abrir uma investigação como se fosse algo de se investigar. Investigar, quem está investigando são os investigadores, os pesquisadores que vão frequentar esse curso, e não o Ministério da Educação. Isso é diametralmente oposto a qualquer ideia de autonomia, né? Nós temos ainda hoje o 70-15-15. Permanece em lei até hoje. As gerações que chegaram até a minha e da minha para frente continuaram lutando na universidade pública para tentar obter a paridade, né? E o curioso é que continuamos, pelo menos na lei, tendo isso. Algumas instituições avançaram na prática para tentar melhorar o 70-15-15, que é a questão de como nós elegemos, né, os nossos dirigentes e como nós compomos os nossos órgãos colegiados de gestão. Muitas instituições ainda hoje no Brasil, sobretudo universitárias, não fazem a extensão que poderiam ou que deveriam fazer. Então, também, mais uma pauta lá de Córdoba que nós ainda não conseguimos contemplar. Nós temos hoje o Escola Sem Partido, com leis, inclusive, aprovadas em alguns estados e municípios. Não há nada mais oposto à ideia de uma liberdade de cátedra do que o Escola Sem Partido, que vai ser escola sem opinião, e não sem partido, vai ser escola sem crítica, vai ser escola sem nada. Quer dizer, não vai ser, né? Porque eu ainda acredito que nós não vamos deixar que seja. E não porque eu confio muito no Supremo Tribunal Federal, para dizer que a Constituição não permite isso, porque o Supremo Tribunal Federal muitas vezes do Gilmar Mendes e dos seus colegas, né? Mas eu acredito sim no povo brasileiro que não vai deixar isso acontecer. E nós temos também ataques à gratuidade, nós temos ataques à gratuidade cotidianos no Congresso Nacional. São vários os projetos de lei, desde a nossa época já de movimento estudantil, que pregam a ideia do fim da gratuidade, sob os mais diversos argumentos, inclusive alguns que persuadem, inclusive setores da esquerda, né? E que eu acho que nós temos que pensar bem, profundamente, e como cientistas sociais que muitos pretendem ser, analisar os exemplos concretos que nós temos no mundo afora e que mostram que talvez não seja por aí, né? Nós temos que manter a gratuidade. E para não falar, o Edilson já falou inclusive aqui da emenda constitucional que limitou os gastos pelos próximos 20 anos, que é mais uma jabuticaba que nós criamos, é mais uma peculiaridade brasileira no cenário de tentar mostrar aos rentistas internacionais que nós somos os Joõezinhos do passo certo, né? Ou seja, nós inventamos essa ideia de limitar gastos constitucionalmente, nós nos autolimitamos. Parece aquela pessoa que está fazendo regime e precisa de um limitador externo, como se isso fosse necessário. Então esse é o nosso contexto, né? E para não falar inclusive da reforma do ensino médio, que foi feita à base de medida provisória, sem nenhum debate com a instituição universitária, que é quem forma os docentes e que é quem recebe esses alunos do ensino médio, né? Este é o contexto que nós vivemos. Todo mundo sabe disso aqui, mas não custa reforçar, porque é nesse contexto que qualquer movimento estudantil, qualquer movimento social vai ter que trabalhar. E por falar nisso, uma crise que eu acho que não é uma crise só dos movimentos estudantis Brasil afora, é uma crise dos movimentos sociais em geral que nós estamos vivendo, de muitos anos já, porque o modelo que nós forjamos no Brasil de movimento social nos últimos 30 e poucos anos é um movimento social que vem do final da ditadura e que se unia sim contra um inimigo externo e tinha um pouco mais de clareza e que articulava pautas específicas, mas que conseguia ter um contexto nacional e, sobretudo, que aglutinava a gente. E hoje é lamentável, nós não aglutinamos nos movimentos sociais quase mais ninguém, muito particularmente quando se trata dessa ou daquela pauta de um setor muito específico, né? Sei lá, a luta LGBT ou mesmo a luta do movimento negro, enfim, mas é muito aquém do que o Brasil precisaria para realmente democratizar as nossas relações. Então, esse é o contexto do qual nós temos que falar. E nesse contexto, eu fico olhando um pouco para o que nós fizemos na época do movimento estudantil, e aí eu vou falar bem particularmente aqui dos anos de 2003, 2004, que é quando um grupo político todo, que nós nos intitulamos Mãos à Obra, esteve à frente do DCE, e eu olhei para esse contexto para tentar pensar, muito pela provocação que foi feita aqui, né, professor Alex, o que pode fazer de diferença o movimento estudantil dentro de um contexto de uma universidade. Me perguntando antes mesmo disso, pode fazer alguma diferença? E eu quis, talvez um pouco generosamente com a história, a gente sempre olha para o passado com um pouco mais de generosidade do que para o presente, né, para o futuro, e eu digo, não, eu acho que sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente faz diferença sim. Se a gente talvez não tivesse estado lá e não tivesse feito aquelas coisas, elas teriam sido diferentes. E aí eu olhei, por exemplo, para a grade, que foi colocada em 2001 na porta da Faculdade de Direito,
que dava acesso ao centro acadêmico, a porta externa. O centro acadêmico teve por décadas uma porta que dava acesso aos alunos que tinham autonomia para entrar e sair quando quisessem do centro acadêmico. O diretor foi lá e colocou uma grade na porta quando os estudantes estavam em férias, logo antes daquela famosa greve de 2001, que durou quase o semestre inteiro. E nós fizemos uma assembleia estudantil quando nos demos conta que aquilo tinha acontecido, e os estudantes de direito disseram: nós vamos retirar essa grade, nós vamos pedir para retirar essa grade, agora se não retirar, nós vamos retirar essa grade. E como não retiraram no prazo que a gente deu, que foi bem mais amplo, inclusive, do que o prazo da Theresa May lá para o Putin, né, nós acabamos decidindo, num belo dia em que nós estávamos reunidos no acampamento aqui atrás da rádio da universidade, os estudantes acamparam aqui atrás da rádio, né, e decidimos ir lá retirar a grade. Fomos lá, retiramos a grade, que até hoje não está mais na porta do centro acadêmico. E sofremos, evidentemente, todo tipo de persecução legal que se poderia sofrer, seja no âmbito interno, com processo administrativo, seja na Polícia Federal. E o mais engraçado disso foi, eu faço questão de relatar isso, que na Polícia Federal, eu fui chamado lá, aliás, não fui chamado, porque eles, até a Polícia Federal erra o meu nome, mas eu me apresentei lá para dizer, eu estava presente lá sim, eu quero depor aqui sobre esse evento. E eu fui lá na frente do delegado e disse: aconteceu desse jeito, assim, 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 nós fomos lá, pegamos o martelo, a picareta, sei lá o que mais e tal, e tiramos a grade, inclusive com complacência, até ajuda física dos nossos queridos colegas seguranças da universidade, porque nós levamos para eles a ata da Assembleia Geral que decidia pela retirada da grade, e nós convencemos os seguranças a nos ajudar. Eles foram um pouco ingênuos na época, evidentemente, porque eles também sofreram alguma persecução. Mas eu disse para o delegado: nós tiramos aquela grade porque era uma decisão coletiva. Mas se o senhor tem que criminalizar alguém, o senhor tem que criminalizar o diretor da faculdade, então o diretor Plínio de Oliveira Correia. Por quê? Porque ele colocou uma grade num prédio histórico tombado pelo patrimônio histórico. E a lei dos crimes ambientais diz que tem detenção de 1 a 3 anos para quem alterar patrimônio histórico tombado sem autorização do IPHAN. E nós fomos lá apenas restituir o prédio ao status quo ante. O inquérito foi arquivado. Não sei se foi por isso, mas o inquérito foi arquivado. Então, ali nós fizemos a diferença. O movimento estudantil fez a diferença. Tomou uma decisão autônoma, tomou uma decisão, inclusive, de alguma maneira forte, né? E executou essa decisão, sofreu, não só eu, inclusive, sofremos as consequências, mas eu acho que foi válido. Ali nós fizemos a diferença. Assim como eu acho que nós fizemos a diferença também no caso da luta contra o aumento do RU de 2004. Né? Em janeiro de 2004, a professora Vrana, quando reitora, nos chamou ali na reitoria e nos disse, aí nós já éramos a gestão do DCE: olha, nós vamos ter que aumentar o RU, não tem mais recursos, a nossa rubrica não existe aqui para assistência estudantil, não existia rubrica no orçamento da assistência estudantil na época, e nós não temos mais onde tirar, nós vamos ter que aumentar o RU, vai ter que passar de 1,30 para não me lembro quanto, por aluno não carente. E nós dissemos: nós estamos no meio das férias, não podemos sequer dizer ok, por mais que pareça realmente razoável, nós temos que voltar para casa, né? Discutir com os centros acadêmicos, discutir com todos os estudantes e ver o que nós vamos fazer em termos de mobilização. Eu acho que só anos depois eu entendi que a professora Vrana tinha feito aquilo de propósito, né? Eu suponho isso até hoje, eu nunca mais perguntei para ela. Porque a verdade é que aquilo desencadeou uma mobilização nossa, que transcendeu inclusive apenas o nosso grupo político, alcançou outros grupos políticos, inclusive, que nós demos conhecimento naquele momento, e nós paramos, por mais de uma vez aqui, a Avenida João Pessoa, para conseguir chamar atenção para aquele nosso pleito, e graças a isso a professora Vrana conseguiu, junto ao Ministério da Educação, mostrando essa pressão que nós tínhamos feito na base, me lembro bem na época ainda R$1 milhão para conseguir bancar assistência estudantil até o final daquele ano ali de 2004, e eu acho que ficou tão marcado aquele movimento, em termos das repercussões que teve dentro e fora da instituição, que eu não sei nem mais por quantos anos ficou 1,30. Eu acho que o professor Alex ainda era 1,30. O RU, não foi só 2004. E, cara, isso foi um problema em vários... Eu sei que foi deficitário, até o TCU andou dizendo que não podia mais... Enfim, é um tema longo. Agora, ali nós fizemos a diferença. E fizemos a diferença não só no valor em si que cada aluno pagava, nós fizemos a diferença para mostrar que nós precisávamos de assistência estudantil por um motivo. Nós queríamos ter alunos carentes dentro da universidade, né? Então, ali foi mais um caso, que eu acho que sim, o movimento estudantil fez diferença. Nós, naquele ano, tivemos a ousadia de ir lá ter reunião com o ministro da Educação. Nós estivemos lá e entregamos para o ministro da Educação um manifesto que nós tínhamos construído aqui, não só com pautas internas, mas com o ponto de vista dos alunos. A nossa ousadia era quase que nem a dos franceses lá da Revolução, né? Uma declaração universal. A nossa ousadia era dizer qual é a reforma universitária que nós queremos. E demos um jeito, fomos lá em Brasília e entregamos na mão: senhor ministro, esta é a reforma universitária que o movimento estudantil brasileiro quer.
Não era no máximo da nossa gestão, mas tinha algumas coisas interessantes, até algumas coisas que Córdoba já reivindicava, certamente, né? Nós também lutamos, aí alguns que estavam aqui à época no Consum vão lembrar, pela paridade. Nós lutamos arduamente pela paridade. E alguns vão dizer, tá, mas isso não foi uma conquista do movimento estudantil, até hoje não foi. Mas, de certa maneira, foi, porque nós lutamos naquela época, dentro e fora dos conselhos, pelo tema da paridade, por entender que nós precisávamos de gestão compartilhada dos estudantes, e nós tivemos uma conquista muito grande. Nós tivemos a conquista do 40-30-30, talvez alguns vão lembrar. E ela ficou escrita num documento, que eu acho que eu devo ter cópia até hoje, comigo lá em casa, entre a Durgs, a Surgs, DCE e a PG, e que foi levado ao conhecimento do Consum e aceito pelos conselheiros do Consum. Então, vigeu o 40-30-30. Aí alguns perguntaram, mas fez diferença o 40-30-30? No resultado não fez, porque o professor Henneman ganhou nos 3 setores na época, mas fez resultado certamente na campanha. Eu sou hoje professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e lá nós já nascemos nos institutos com a paridade como meta de lei, está na lei e é paritária a eleição. O que isso muda? Ora, isso muda radicalmente que propostas eu faço durante a eleição. Como é que eu tenho que contemplar ou não também os estudantes nas minhas propostas. Como é que eu tenho que contemplar os técnicos nas minhas propostas, né? Então, eu acho que foi uma grande luta, foi uma bonita luta, e que me parece que a gente também fez a diferença de alguma maneira. Assim como a gente fez a diferença lançando... E aqui, por favor, eu não estou fazendo uma campanha de autoelogio, né? Eu estou só lembrando alguns fatos que eu acho que realmente fizeram o movimento estudantil ser relevante naquele período, como outros tantos fizeram ser depois. Mas nós lançamos a pedra fundamental do RU da ESEF. A ESEF não tinha RU naquela época, né? Não era só o Campus do Vale, que um dia não teve, a ESEF não tinha RU. E, aliás, na época tinha só o curso de Educação Física. Hoje em dia tem vários outros. Precisava ter RU, assistência estudantil, fizemos a campanha, e o impossível, depois de alguns anos, se tornou possível. Nós fizemos as caloradas em 2004, ainda quando não era tema tão presente, a ideia da ditadura e da revisão que nós tínhamos que fazer, de uma comissão da verdade, de uma comissão de anistia atuante. Nós fizemos uma calorada em que o tema era os 40 anos da ditadura, do golpe militar de 1964, quando nós achávamos ingenuamente que golpes não eram mais plausíveis no Brasil. Então nós fizemos e dissemos, não, aquilo nunca mais pode se repetir. Inclusive, inauguramos o salão do DCE com o nome do João Carlos Rassobrinho, que é para, me parece que até hoje ainda que é um guerrilheiro aqui, estudante de medicina da URGS, liderança, que foi morto no Araguaia, né? Nós tivemos o programa de rádio, aqui eu quero falar de alguns rápidos temas que nos foram possíveis graças a uma boa interlocução, Edilson, com a reitoria. Alguns me acusavam, inclusive, de tomar café demais na reitoria. Mas a verdade é que nós identificávamos naquela reitoria, naquela gestão, inclusive nas que vieram subsequentes, parceiros de luta, né? E de fato eram. Então a gente tomava alguns cafés mesmo, quando tinha que brigar, brigava. Mas nós tivemos um programa de rádio graças à boa vontade, à percepção da professora Sandra, que aqui está, inclusive, que percebeu que era importante o DCE poder ter uma voz, e aliás, é uma ousadia, inclusive, né, diretamente com os alunos e com a sociedade. Nós tivemos o jornal do DCE sendo enviado com o apoio da URGS diretamente na caixa de correio de estudantes que estavam ingressando na universidade, com o apoio da, então, Secretaria de Assuntos Estudantis, né, do Ângelo, do Maurício, que disseram, não, vocês têm que se comunicar mesmo com os alunos, vocês vão poder. Nós conseguimos colocar sede do DCE no campus da Saúde e no campus do Vale, que nunca tinham tido. Em uma única gestão do DCE, a gente colocou 2. Mas por quê? Porque a reitoria também entendeu a importância que tinha a gente ter essa interlocução direta com os estudantes que estão lá até hoje, as sedes. Não sei se tem hoje na ESEF, mas era o único lugar que não ia ter. Nós conseguimos, e aqui eu acho que é a marca maior da nossa participação no movimento estudantil, uma participação efetiva nos conselhos, aquilo que a gente chama de representação discente dentro da universidade. Nós valorizamos essas instâncias. Desde o Consum e do CEP até a coordenadoria das licenciaturas, passando pelo CPPD e todos os demais órgãos, como as câmeras, nós ocupamos efetivamente todos esses espaços. E eu acho que é daí que advém, inclusive, uma certa boa vontade que a gente ganhou com a administração, porque eles consideravam que, bom, se nós não estávamos sempre certos ou sempre alinhados, nós pelo menos éramos participantes, né? E eu acho que isso sim faz a diferença. Eu não sei como é que está hoje em dia a situação aqui no movimento estudantil, mas historicamente a gente ganhou esses espaços e em muitos casos não ocupou esses espaços. E isso desvaloriza, deslegitima, né? A gente perde o debate do cotidiano da instituição. Eu preciso avançar aqui porque eu tenho N outras coisas que eu queria mencionar, que eu acho que nós fizemos a diferença, mas eu também queria fazer um fecho importante com o que eu acho que ainda são algumas reflexões de presente e de futuro. Eu sei que devo ter bem pouco tempo.
As pautas que nós defendíamos na época eram todas, de alguma maneira, vinculadas à instituição. As pautas eram próprias da instituição universitária. Mas nós tínhamos, como grupo político que aqui se organizava, visão política da sociedade. Nós tínhamos visão política, inclusive muitos de nós, muitos outros não, mas muitos de nós eram inclusive filiados a partidos políticos. E nós tínhamos isso numa boa, não era um problema, para muitos inclusive era um orgulho. E me parece que é isso que talvez a gente tenha como grande diferença da situação atual, né? Com essas realidades todas colocadas e com esse pano de fundo sobretudo, eu acho que nós temos que pensar nesse painel aqui como uma hipótese de pensar, limpando o terreno com algumas obviedades e alguns preceitos que são comuns, eu acho, entre nós, o que pode ser a postura dos estudantes e, sobretudo, dos dirigentes, dos professores, dos técnicos, com relação ao movimento estudantil no próximo período. O primeiro marco que eu acho que tem que ter entre nós é que nós estamos falando aqui de uma universidade que é plural, que tem que continuar sendo plural, mas que é muito menos plural do que nós gostaríamos que ela fosse. Uma universidade que ainda não representa os movimentos, por exemplo, negro, ou as camadas mais populares da população brasileira, que começam a ingressar nela, mas que não tem aqui foco de pesquisa, que não tem aqui foco de extensão e que sequer tem aqui foco de ensino ainda. Nós precisamos democratizar ainda mais a instituição. Eu acho que isso é um pano de fundo que tem que ter. Qualquer movimento que se organize dentro da universidade hoje tem que pensar nisso. E nós estamos vivendo hoje, é o segundo pano de fundo que eu acho que nós temos que pensar, um contexto radicalmente diferente e de futuro que nós desenhamos para o mundo do trabalho. Essa instituição, como universidade pública, sempre formou elites, né, como assim a gente gosta de dizer, para o mundo do trabalho. Só que agora esse mundo do trabalho vai sofrer e está sofrendo com a automatização e com a supressão de várias carreiras, uma mudança extremamente radical. Vai sofrer não só nas profissões, mas nela própria. Tem instituições universitárias hoje no mundo que já são todas elas por EAD, por ensino à distância. Como é que nós vamos organizar movimentos, não só o estudantil, mas o docente, o técnico, em instituições nas quais as pessoas não participam, não convivem, não vão, não estão? Nós temos que pensar sobre isso, não só sobre os movimentos em virtude disso, mas sobre isso, inclusive. Nós queremos instituições em que as pessoas não convivam? Será que a convivência física ela é um preceito menos importante para a universidade? Isso está em aberto, né? Não está dito. E aí, claro, os impactos que isso vai ter nos movimentos são enormes. E nós temos também hoje, como pano de fundo, uma diferença monumental entre os alunos que entravam nas instituições, seja lá em Córdoba, seja mesmo agora no final da ditadura aqui no Brasil, e os alunos que hoje entram nas instituições, que se por um lado são muito menos filhos da elite hoje do que eram por causa das cotas aqui no nosso país, por outro lado não tem talvez, e isso é um paradoxo, uma visão tão progressista da sociedade. Paradoxo para mim, eu não sei responder ele, eu sei perceber, eu sinto ele, eu vejo isso em muitas manifestações. As pessoas que estão entrando nas instituições públicas, seja nas universidades, seja nos institutos, não necessariamente por terem vindo de camadas mais populares, têm uma visão mais progressista, por assim dizer, da sociedade. E aí, como é que nós vamos articular isso? Como é que nós vamos obter algum tipo de movimento institucional em relação a isso, já que nós não queremos aqui segregações, nós não queremos aqui diferenciações negativas, né? Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos dirigentes, eu fiz aqui um paralelo, que antigamente, dirigentes, estou pensando nos reitores, nos pró-reitores e tal, que antigamente temiam o movimento estudantil. Nós temos, por outro lado, dirigentes que num passado muito recente, no ontem, se apoiaram no movimento estudantil para conseguir desenvolver as suas pautas. E eu já estou falando da minha geração. E me parece que nós temos hoje dirigentes nas instituições federais de ensino que clamam pela volta do movimento estudantil. Porque precisam dele, porque reconhecem nele uma importância, mas ao mesmo tempo percebem uma grande massa de estudantes que estão cada vez mais individualizados, autorreferentes, isolados, e que não querem mais saber de participar da vida institucional da universidade, quanto mais da vida institucional do país. Isso eu acho que é uma grande preocupação que tem que ter para nós. E, bom, a gente pode pensar aqui em movimentos vários que têm reverberado essa ojeriza que tem das pautas mais gerais, com os movimentos que se organizam contra os partidos. E tivemos aqui, desde as passeatas de 2015 no nosso país, que de alguma maneira foram instrumentalizadas e culminaram com o golpe em 2016, até as ocupações de escolas que nós tivemos recentemente, aqui no país, escolas em que os alunos foram lá, que tem como paralelo em todas elas essa ojeriza a partidos políticos. Uma ojeriza que é preocupante para a democracia.
Porque, bom, eu sou muito a favor, eu acho muito bonito que nós tenhamos uma gestão horizontal das coisas e tal, mas a supressão de uma instituição que possa ter uma narrativa mais ampla e achar que essa instituição, que sempre foi partido político, ela não vai mais precisar existir, que nós vamos poder viver numa autogestão ou em coisa do gênero, é profundamente preocupante, porque ela tende a cair no autoritarismo. E é disso que nós não podemos nos aproximar. Então, qualquer movimento estudantil que possa ter essa narrativa mais ampla, ele precisa voltar a pensar a sua relação com os partidos. Afinal, o movimento estudantil aqui na URGS e em outros sempre foi generoso, sempre foi formador de novas lideranças. Acho que já estou, né, no tempo, estou encaminhando a conclusão. Sempre gerou lideranças por meio dos partidos também. Nunca teve vergonha disso. Nós tivemos aqui desde do Vargas, passando por Raul Ponte, até as nossas colegas, minhas colegas de movimento estudantil, como a Fernanda Melchiona ou a Manuela, que agora vai ser candidata a presidente da República, né? Eram nossos colegas aqui. E eram de partidos políticos e puderam fazer política estudantil numa boa, né? Só que hoje parece que não. Hoje parece que nós temos ojeriza isso. Isso me parece que é o elemento mais preocupante e é o elemento do qual nós precisamos trabalhar. Talvez não seja, provavelmente não é, um novo partido Salvador, ou vários novos que vão surgir do nada. Talvez seja exatamente o contrário, talvez seja a necessidade de nós pensarmos, a partir das universidades, como fazer a representação política da sociedade, já que ela está tão aquém do que nós gostaríamos. Eu acho que um dos rescaldos maiores que nós podemos ter sobre essas reflexões é de que o movimento estudantil tem como ser relevante, sim, no cotidiano, mas que ele precisa, e eu acho que o Edilson falou disso também, ter relação com as pautas gerais da sociedade. Não só ele, os movimentos em geral da sociedade. Precisa ter essa relação. E essa relação, eu aprendi aqui nessa instituição, lá na ciência política, onde eu fiz mestrado, ela é feita pelos partidos políticos. Então, talvez esteja aí a questão. É esse fio condutor que eu acho que a gente perdeu. E aqui eu queria... Mas eu vou já pedir, passei demais, né? Já. Então, eu vou pedir só porque a gente tem espaço ainda de debate, senão não sobra espaço para os... Inclusive, vou deixar depois o resto do que eu não falei aqui escrito com organização, mas dizer que, e foi um amigo meu que hoje, quando eu disse que eu ia vir aqui, me lembrou, o que tu acha que eu devo falar lá? Eu perguntei para ele. Ele foi colega do movimento estudantil. Fala lá que nenhuma conquista é permanente, né? E que os golpes que a gente veio sofrendo aí na sociedade brasileira ao longo do último tempo mostram isso, que nós tivemos sim muitas conquistas, mas que nenhuma conquista é permanente, e que nós precisamos de alguém, ou de alguns, ou de vários, para poderem continuar sustentando essas conquistas, né? Ou para voltar a tê-las. Eu acho que é esse movimento estudantil que a gente precisa e que possa dialogar, enfim, com toda a sociedade. Desculpa ter passado muito aí do tempo, esse é um dos meus males mais frequentes. Mas muito obrigado pela atenção e pelo convite. Obrigada. Vou passar de imediato, então, para o Glauco. Boa noite. Há exatamente 7 dias, nós tivemos um episódio absolutamente trágico para os lutadores sociais desse país, com o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu gostaria de iniciar minha fala rendendo as nossas homenagens para ela, que foi uma pessoa que expressava muito daquilo que a gente quer enquanto projeto de sociedade para o nosso país. Então, gostaria de iniciar destacando, então, a presença de Marielle aqui conosco e agradecer a presença física de todos vocês que estão nos assistindo, e em particular das pessoas que tiveram conosco nessa trajetória do movimento estudantil. Eu enxergo aqui 2 camaradas em especial que eu gostaria de fazer menção, que é a Paula Gliardi, que foi coordenadora geral do DCE, também na gestão de 2009, junto, né, comigo e outros camaradas. A Gabriela Blanco, que esteve conosco também na gestão da Associação de Pós-Graduandos aqui da URGS, depois nos anos de 2011 e 2012. E temos também 3 camaradas aqui, talvez eu esteja perdendo mais gente aqui, que fez parte do diretório acadêmico da Faculdade de Educação, Paula Lima, Joana, Patrícia. Tá? São pessoas que acompanharam a gente nessa trajetória e mostram um pouco que estar aqui hoje, a gente nunca está sozinho, assim como Marielle e outros não estão sozinhos na sua atuação política, né? Saudar também Ramaís, com o qual eu não tive muita oportunidade de convívio, né? Porque quando estava
ingressando na universidade e eu já estava saindo, então não pude acompanhar vários desses episódios que tu descreves. O Edilson, aí sim, né, nós tivemos alguns diálogos bem mais próximos, porque era a época, né, pró-reitor de assistência estudantil. A Suzy, que está aqui mediando a mesa, né, com a qual também não, só conhecia de vista, né, agradecer pela oportunidade de mediação. E, em particular, também gostaria de agradecer o convite que partiu, pelo menos o convite que chegou até mim, do professor Carlos Alexandre, que, à época, era o reitor da universidade. E gostaria de dizer para ti, Alex, que eu fiquei particularmente surpreso, né, quando recebi esse convite, aliás, positivamente surpreso, e quem acompanha um pouco a história da URGS no período mais recente sabe que aqueles anos que a gente esteve em diferentes funções foram lados em que a gente acabou assumindo posições que tinham a ver muito mais com os segmentos que a gente estava representando, mas a minha surpresa ela foi particularmente positiva nesse caso, porque acho que ela expressa um pouco do respeito mútuo que a gente conseguiu construir ao longo dessa trajetória, e eu acho que isso é fundamental para a gente pensar o diálogo, a democracia. Quer dizer, sem a gente partir de algumas premissas, alguns pressupostos, é muito difícil que a gente consiga construir um ambiente universitário em que aquele ideal da reforma de Córdoba, da cogestão estudantil, ele se torne efetivamente possível, né? E também saudar, obviamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul por estar promovendo esse ciclo de conferências, e acho que é um encerramento com chave de ouro, está falando sobre o movimento estudantil como comemoração de um centenário de uma reforma que teve um protagonismo estudantil bastante destacado, né? Eu acho que também, além uma questão que eu vou tentar trabalhar aqui, mais do que as que eu relatei aqui, acho que a gente deveria pensar um pouco das funções sociais que a gente ocupa quando está numa atividade de direção estudantil ou da administração da universidade, porque essa participação ali ela não é integralmente do indivíduo, né, que está ali. A gente está representando certos interesses ou expressando pelo menos anseios que são específicos, né? Então, isso acho que é muito importante para nós pensarmos, né, como que a gente consegue concretizar essas coisas. Eu me lembro de uma história na época que eu era conselheiro do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em que um determinado projeto de criação de um curso aqui da universidade tinha sido apresentado na tramitação daquele conselho, e, à época, né, nós fizemos o debate dentro da gestão do DCE e também no Conselho de Centros Acadêmicos, Conselho de DEAS, e tínhamos tirado uma posição de manifestar a nossa contrariedade em relação àquele projeto, né? E, à época, a situação inusitada disso é que o projeto era de autoria da minha orientadora, né? E isso rendeu para mim algumas animosidades, alguns conflitos com ela, mas, felizmente, a gente conseguiu resolver isso com um diálogo em que, exatamente, eu chamei a atenção para ela dessa peculiaridade que eu acabo de trazer para vocês. Quer dizer, o Glauco, que está assinando aquele parecer contrário ao curso, não é a minha vontade individual, mesmo que, porventura, eu concordasse com os argumentos que motivavam a criação daquele curso. Se aquela posição ocupada por mim ali, ela é uma expressão muito maior do que a minha, né, eu tenho que respeitar o que são as vontades daqueles que me colocaram naquela posição, né? E esse era o que eu chamei a atenção dela, né, de que, bom, nós estamos ocupando aqui posições distintas. Nesse momento que eu estou apresentando esse parecer, eu não sou te orientando, né? Eu estou ali como um dos representantes daquela que era a vontade, então, da maioria dos estudantes na época, né? Então, acho que essa seria um dos pressupostos de nós pensarmos a gestão democrática na universidade. É um pouco despersonalizar essa esfera da crítica para entender um pouco a função que a gente ocupa ou que deveria ocupar para justamente conseguir garantir, né, essa ideia da cogestão estudantil. Bom, o tema da nossa conversa de hoje aqui é o movimento estudantil na universidade brasileira. Se nós formos parar para pensar sobre as histórias, as características sociológicas que a gente poderia trazer sobre ambos os conceitos, tanto o movimento estudantil como a universidade, certamente aqui na própria URGS nós encontraríamos pessoas que têm pesquisado muito sobre isso, e Ramaiz lembra que talvez são estudiosos mesmo sobre o tema e têm condição de caracterizar essas questões de maneira mais aprofundada, né? Eu também falo aqui um pouco mais de algumas lições, algumas reflexões que são derivadas da experiência que eu tive quanto
militante aqui do movimento estudantil, e, aliás, que nem mesmo essa trajetória ela começou na URGS, né? Porque meu pai está aqui, acho que a mãe também, olha só, tem até família aqui para prestigiar. E vão lembrar que eu participava de movimento estudantil já desde da escola, no primeiro grau ainda, como chamava na época, né? Depois aí passando pelo ensino médio, segundo grau, até chegar aqui na universidade, né? Então, essas reflexões que eu trago aqui são um pouco das peculiaridades daquilo que eu senti ao ingressar no movimento estudantil na URGS aqui, e como que a gente pode lidar com alguns dos desafios que se apresentam para tentar estreitar muito mais esses laços da universidade com o movimento estudantil. O primeiro pressuposto que eu queria trazer, né, para a gente pensar essas questões, é como que a gente enxerga esse movimento. Ele é um movimento que não é homogêneo, né? Se nós pensarmos, olhar para a trajetória de outros movimentos sociais, em que a identidade está muito mais definida, nós vamos perceber que o movimento estudantil ele é muito mais diverso, né? E, aliás, a sua diversidade ela corresponde às características que são próprias do público que atende à universidade, né? Com a sua diversidade, seja de classe social, de gênero, raça, etnia e assim por diante, né? É uma identidade, de certa maneira, difusa. A própria universidade, né, vai agregar esses diferentes públicos, ainda que tenha certas pretensões de universalidade que, no próprio nome universidade, um pouco já indica para nós que há essa pretensão da universidade tentar representar ou, pelo menos, ampliar esses diversos anseios, né, que são parte da universidade, né. Me parece que é uma questão inicial da gente refletir aqui, olhando para essa pretensão mais universalista da universidade, como que será que a universidade pode cumprir com a tal da responsabilidade social e política, que é um dos lemas, né, que estava inscrito nesse movimento da reforma de Córdoba, né? Como é que a gente consegue garantir essas coisas? Como é que a gente consegue ampliar esses espaços de participação, né? E vejam, né, uma diversidade de grupos e interesses que, se nós pegarmos pela composição não só da Universidade Latino-Americana, mas em particular da Universidade Brasileira, inclusive, que teve uma criação tardia em relação às suas congêneres aqui de colonização espanhola, a gente vai perceber que a diversidade presente na sociedade brasileira ela nunca chegou a estar plenamente representada nos bancos universitários, ou mesmo como política universitária, no sentido de tentar diminuir as desigualdades que marcam a sociedade brasileira. Não me parece que seja fortuito que nós tenhamos, inclusive, a partir do movimento de Córdoba, que criar a figura da extensão universitária. Vejam, né, a universidade ela tem uma trajetória em que ela operou um abismo tão grande em relação aos outros segmentos sociais que daqui a um pouco ela se propõe a criar uma ponte. Mas essa ponte ela só se faz necessária justamente porque já existia uma distância entre essa universidade em relação àquela que ela deveria, né, atender. Então, essa questão das pontes, né, que inclusive foram vistas por muitos, às vezes, muito mais como mera prestação de serviços ou como tutela sobre os setores populares aqui, nos coloca uma segunda questão correlata, que daí é onde eu gostaria de focar um pouco a minha intervenção aqui, para pensar a ideia da cogestão ou do cogoverno estudantil, como estava colocado lá nos parâmetros da reforma de Córdoba. Como que a gente vai construir esse cogoverno estudantil sem que ele represente justamente uma tutela ou uma submissão do próprio movimento estudantil e das suas lógicas em relação aos objetivos e à lógica que talvez a instituição vai trazer para si, né? Me parece que há algumas coisas que nós precisaríamos levar em conta para conseguir efetivar isso. Uma delas tem a ver com essa modificação nas características da universidade brasileira e especialmente na composição social que ela vai adquirir a partir da ampliação do ensino superior, particularmente nas duas últimas décadas, e em particular com uma ampliação do ensino superior que se propõe a não ser não partir exclusivamente de critérios pseudo-universais, mas pensando aqui como tratar os desiguais de uma maneira
diferente, né, que está, inclusive, inscrito dentro da concepção de ações afirmativas que felizmente eu tive a oportunidade de vivenciar essa mudança aqui na universidade e estar lado a lado aí na luta com aqueles que estavam defendendo essa proposta aqui para a URGS, né? Quer dizer, nós temos um novo perfil de estudante universitário. Esse perfil ele já não é mais tão homogêneo assim, e cada vez mais ao ingresso de uma quantidade de pessoas que não dominam o hábitos acadêmico, para usar aqui um conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, mas que designa, entre outras coisas, aqui os códigos, as regras sociais que estão escritas dentro desse universo. Quer dizer, é um estudante que não está acostumado com essa quantidade de coisas assim materiais e simbólicas que a universidade não só te propicia, mas também te cobra, né? Esse sujeito, ele chega aqui e ele vai ter um estranhamento muito grande, e talvez um estranhamento muito maior do que o público que anteriormente aderia às universidades federais, que lamentavelmente, apesar de serem públicas, também tinham uma parcela muito grande de pessoas que não tinham a necessidade de estar numa universidade pública e gratuita, né? Não que não tenham esse direito, mas isso vinha ocorrendo até então às custas aqui de prejudicar o acesso de outras pessoas que precisariam desse acesso, né? Esse primeiro estranhamento que eu trago aqui para vocês, há um estranhamento também peculiar em relação à própria participação estudantil nas instâncias da universidade. Me parece que há um pressuposto, inclusive nos canais que a universidade oferece de participação, de que a lógica que eles trabalham seria uma lógica parecida, similar ou idêntica àquela que o movimento estudantil trabalha. E vejam, nós estamos lidando aqui com dois universos que, em pese estarem muito ligados. Há uma lógica que, diferente na atuação de um estudante que participa dos conselhos universitários, todos os órgãos colegiados, e da participação que ele vai se dar em outros âmbitos, que também é movimento estudantil. Quer dizer, daqui um pouco vai participar de um centro acadêmico, tudo bem, isso ainda estaria dentro da formalidade, ou de um grupo específico que demanda uma pauta, como, sei lá, eu me lembro na minha época, grupos que se organizavam para pensar as questões ambientais, demandar que o RU não usasse mais copos plásticos, entre outras coisas, grupos artísticos, culturais. Quer dizer, o movimento estudantil é muito diverso, né? É uma forma que está absolutamente aberta a inúmeras possibilidades, e trabalha um pouco na lógica da representação, mas a representação ela tem um lugar secundário em relação a uma participação mais ativa. Para aqueles que já tiveram, né, no movimento estudantil, inclusive sabem que a gente se destaca ou consegue estar em alguns postos de maior destaque dentro do próprio movimento estudantil, quanto maior for o nosso envolvimento com essas causas. Não adianta, né, a gente ficar com uma posição passiva, que isso nós não ganharemos, né, a legitimidade que se espera, né, para conseguir justamente implementar essas ações. Então, essa dificuldade no domínio dos códigos institucionais me parece um dos problemas aqui a ser elencados. Quando a gente entra num determinado conselho, já se tem um pressuposto de que você domina toda a burocracia e a legalidade da universidade, e diferente, talvez, aqui dos colegas professores que estão há mais tempo na universidade, o conselheiro universitário, em qualquer uma das instâncias aqui, ele tem pouquíssimo tempo para aprender tudo aquilo, se ele quiser ter uma voz efetiva dentro daquele espaço, né? Geralmente, a gestão dentro desses conselhos é um mandato de 1 ano, né? Não creio que tenha alterado isso em relação. Então, vejam que há uma dificuldade muito grande de você conseguir ter o aprendizado dessas coisas, né? Normalmente, inclusive, o aprendizado dela se dá depois de você ter visto todas as potencialidades que o movimento te traz em termos de aprendizado, de construção pedagógica, de se sentir responsável mesmo pela gestão universitária, mesmo que você não esteja nos fóruns institucionais. Mas a minha inserção aqui, no caso de participação do movimento estudantil, ela teve uma peculiaridade, porque eu tracei um caminho um pouco inverso do que a maioria dos meus colegas que fizeram parte naquele momento. Porque eu acabei resolvendo compor chapa de DCE na época, primeiramente por uma vontade de participar nos conselhos e não na gestão do DCE, né? Confesso que eu andava um pouco afastado, logo que eu ingressei na universidade em 2005, acabei compondo chapa do DCE somente em 2007. A lógica, né, muitas vezes, de certas disputas assim, fratricidas que ocorrem, não só no movimento estudantil, isso não é uma peculiaridade, mas eu acredito que em outras esferas da política elas me levaram a ter os 2 pés atrás assim, em relação a participar dentro desses espaços.
E, à época, nós tínhamos uma demanda muito concreta entre os colegas de ciências sociais, que era o retorno de uma disciplina para o currículo do curso. E nos organizamos, fizemos abaixo-assinado, entramos com um processo na comissão de graduação do curso, e esse processo foi rejeitado na época do conselho, e eu pensei, onde é que esse processo vai parar? Aí eu fui atrás e descobri Câmara de Graduação. Pois bem, né, a chapa que, à época, nós tínhamos uma maior proximidade, assim, identidade, dissemos, olha, tudo bem, nós estaremos aí, mas eu queria ver se há a possibilidade de eu e outro colega, na época que estávamos dentro daquele movimento, de fazer parte da representação na Câmara de Graduação, né. Foi bastante interessante, né, que tenha sido dessa forma, porque isso nos obrigou aqui a ter um esforço desdobrado para conseguir tentar expressar aquela demanda de alguma maneira que pudesse ser compreendida pelos conselheiros. E é disso um pouco que eu queria trazer aqui, né? Quer dizer, a minha experiência já de participação depois na Câmara de Graduação e outros espaços de conselhos que eu participei, é uma percepção de que, inicialmente, a não ser que a gente consiga romper, talvez, essa casca inicial, a visão que, aí nesse caso, né, o segmento docente tem sobre a participação estudantil, ou pelo menos é o que me pareceu como primeiro contato naqueles espaços, é uma visão bastante refratária à participação estudantil. Ela é uma visão bastante hostil para quem justamente não domina esses códigos e tem que se ver, às vezes, tendo que sustentar pautas que são bastante complexas, num curto período de tempo e em formatos ali de organização, seja das reuniões, de como encaminhar os processos, que a gente demora algum tempo, né, até conseguir se firmar. E me parece que essa retração que existe, muitas vezes, das instâncias universitárias, ela se dá basicamente por dois pressupostos que eu acho que a gente precisa desconstruir. O primeiro deles é que o estudante universitário ele não tem o que dizer, ou pelo menos não tem o que dizer com a mesma qualidade do que outros segmentos teriam, porque vivem a universidade há mais tempo, né? Então, essa ideia de que o movimento estudantil não tem muito o que falar no conteúdo, ou se tem, aí entra o segundo ponto, não sabe como falar, ou não sabe como se adequar dentro dos pressupostos, né, de organização dos procedimentos formais que a instituição coloca, né. Eu sempre defendi que a participação do movimento nesses espaços ela era fundamental, ainda com todas as restrições que eles apresentam para nós. Mas vejam as dificuldades, aí tenta se colocar um pouco no lugar, né, de quem está nessa ponta ali do movimento estudantil, as dificuldades que a gente tem de incentivar, talvez para a gente entender as causas do porquê os conselhos muitas vezes estão esvaziados da participação estudantil, o que leva, né, essas pessoas justamente a não terem essa vontade de participar, ou pelo menos não com o mesmo afinco que deveriam, né. Primeiro ponto é esse que eu acabo de mencionar, que demanda um alto nível de preparação num curto período de tempo. É muito transitório o período que a gente fica. Às vezes, quando a gente está descobrindo como o conselho funciona, o que dá para fazer nele, você já está trocando o mandato e está indo outras pessoas para cumprir esse mandato. Mas vejam, teve diversos episódios em que nós nos propusemos a fazer uma série de atividades dentro do DCE, de capacitação, de qualificação do trabalho dos conselheiros universitários, tentar organizar melhor a articulação disso. Está aqui o nosso ex-assessor jurídico aqui da gestão do DCE, Marcos Laguna, estava conosco diversos momentos desse processo, tentando que a gente qualificasse e tornasse a nossa participação mais efetiva. Mas aí a gente faz todo esse processo e se vê num dilema, né? Poxa, vamos imaginar que a gente consiga fazer toda uma argumentação, fazer projetos que sejam bem conceituados, que tenham uma argumentação teórica, a gente vai lá, faz a sustentação oral daquilo, e ao fim e ao cabo, depois a gente tem um voto, a depender do conselho, ou então 2, 3, 4, 5, no caso do conselho universitário, pelo que eu me recordo, 7 na graduação e 2 na pós-graduação, num universo de 81 conselheiros, pelo que eu me recordo. Quer dizer, qual é o estudante com toda a vida acadêmica atribulada que está entrando nesse universo que ele já desconhece, que vai querer fazer essa aposta de se qualificar para participar nesses espaços, sabendo que, ao fim e ao cabo, por melhor que seja a sua argumentação, o seu poder de decisão não vai ser o mesmo que ele espera que deveria ser.
essa questão aqui que o Ramaiz coloca, e eu endosso essa afirmação, de que nós temos que repensar essa famigerada lei do 70-15-15. Não sei o formato que a gente pode fazer para colocar essa coisa num patamar de efetiva com o governo estudantil, mas do jeito que está, é muito difícil você conseguir, inclusive enquanto movimento, convencer os estudantes que são representantes discentes para que tenham uma participação efetiva e qualificada, porque eles vão pensar duas vezes antes de se colocar numa posição em que o seu poder de decisão ele é bastante inferior ao que deveria, né? Quer dizer, considerar isso aqui é imprescindível para entender esses limites. Quer dizer, a racionalidade, a burocracia, todas essas características que fazem parte da modernidade e que, pelo seu lado positivo, vão implicar na construção da impessoalidade, da estabilidade, da continuidade dos processos, ela pode daqui um pouco cair justamente nos enjaular, tal qual o sociólogo que é bastante conhecido lá da mesa, que particularmente das ciências sociais vão lembrar, o Max Weber, que falava um pouco dessa ideia de que a burocracia daqui um pouco pode se tornar uma jaula de ferro, ela pode justamente aprisionar as potencialidades que a gente tem de construir inovações, né? Quer dizer, se por um lado você tem o lado positivo, que opõe a toda a construção das instituições públicas que eram pautadas na discricionariedade, o lado negativo é que, eventualmente, elas podem impedir algumas criações que são fundamentais aqui para repensar a universidade, né? Quer dizer, e na estrutura universitária, é o movimento estudantil que vai tensionar esses limites. É o movimento estudantil que vai tentar apontar esses limites, né? É o movimento estudantil que me parece que tem esse maior potencial crítico, inclusive em relação ao segmento docente e em relação ao segmento técnico-administrativo. Se, por um lado, a condição de estudante é uma condição absolutamente transitória, a gente está aqui por um período marcado e espera-se que a gente conclua dentro desse prazo, né? Se tudo dá certo, a gente faz todos os esforços para isso. Por outro, né, se nós formos pensar, porque eu digo esse primeiro lado porque é visto como um argumento frequentemente utilizado para minimizar a importância da participação estudantil, afinal o estudante está aqui hoje, amanhã ele não vai estar mais. Por outro, há uma peculiaridade que eu acho que é de autonomia maior que os estudantes têm em relação às próprias amarras institucionais e em relação, inclusive, às possibilidades que existem da própria instituição, e aí não se trata aqui de apontar o dedo, nem de falar de casos concretos, porque são questões que, hipoteticamente falando, podem acontecer, como a perseguição política em relação de um quadro de hierarquia funcional que está estabelecido em quem está à frente de uma gestão universitária, em relação a quem é professor e a quem é técnico administrativo. Não que isso tenha vindo a ocorrer, mas o que eu menciono é, estudantes não estão preocupados tanto com essa coisa, porque os instrumentos que a universidade tem, inclusive de, eventualmente, cair numa prática que, para mim, seria nefasta em relação à democracia de perseguição dos estudantes, ainda assim, o nível que se pode exercer sobre esses estudantes é muito menor de coerção direta do que o exercido sobre os outros segmentos universitários. Só que eu acho que a gente acaba sempre pensando muito mais nas limitações que existe da condição estudantil do que nos potenciais que o movimento estudantil justamente de exercer esse papel de consciência crítica dentro da universidade, né? Quer dizer, me parece que algumas questões elas são necessárias para nós conseguir não só concretizar os ideais de Córdoba, mas superá-los, inclusive, pensando na universidade aí do século XXI. Quer dizer, quando é que nós vamos pensar não pelo lado negativo das características que a gente pode enxergar, seja na condição de estudante ou no movimento estudantil, e nós vamos reconhecer as suas potencialidades e a legitimidade que o movimento estudantil tem de agir, seja por dentro dos canais institucionais, seja por fora deles. Quer dizer, quando é que a gente vai reconhecer que o movimento estudantil ele tem a legitimidade, inclusive, de não ser bem comportado? Esses movimentos que a gente está citando aqui, bom, o movimento de Córdoba ocupou as universidades argentinas para tentar implementar aquelas diretrizes. Nós recentemente tivemos ocupações de escola que foram citadas aqui, já estou me encaminhando aqui para as conclusões, e me parece que a gente sempre percebe essas coisas como transgressões, mas a gente não percebe que as transgressões, às vezes, elas estão carregadas de legitimidade social. E acho que esse é o ponto, né? As transgressões, às vezes, daquilo que está estabelecido, do status quo, são aquelas que promovem mudanças fundamentais, efetivas, né?
Não me parece que existam respostas simples, né, para um fenômeno complexo como esse, mas acho que a gente precisaria olhar para essas coisas com bastante cuidado para justamente perceber o papel que a universidade pode ter para ajudar o movimento estudantil a superar algumas das suas limitações e o próprio movimento estudantil, por sua vez, para fazer valer a sua vontade mais. Quer dizer, a universidade brasileira ela precisa se repensar, de alguma maneira, ainda que esteja passando por transformações significativas aí, que inclusive agora estão retrocedendo algumas delas, né? Mas acho que a gente precisa pensar que lugar que o movimento estudantil vai ocupar nessa universidade. Será que a gente enxerga o movimento estudantil e os estudantes com essa potencialidade de contribuir com o seu olhar peculiar para a cogestão, de contribuir com a sua visão para a garantia desse modelo de democracia? Quais os princípios de Córdoba aí que a gente acha que são inarredáveis e que a gente acha que precisa defender? Eu acho que essas são as lições que a gente precisa olhar, né? Alguns princípios que eu listei aqui, de autonomia universitária, de extensão universitária, de liberdade de cátedra, de responsabilidade social e política, de defesa da democracia, e esse, em particular, que eu acho que daí nos toca mais nessa mesa, que é pensar como que a universidade vai, de alguma maneira, propiciar um ambiente que seja mais acolhedor e menos hostil à participação estudantil, para que a gente não tenha que estar o tempo todo botando o pé na porta, com o perdão da expressão, tá? Para que a gente possa efetivamente atuar tendo a liberdade de expressar aquilo que os nossos colegas, num dado momento, daqui um pouco, nos colocam numa posição de ser essa voz. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer assim, essa oportunidade. Acho que a gente vai ter agora também um diálogo bastante profícuo aí com os colegas que estão aqui presentes. Obrigado.